É só você olhar para os números do Brasil em 2026, você vai descobrir que eles são bons, muito bons na verdade. A taxa de desemprego bateu o menor nível da história, o PIB do Brasil cresceu de uma forma consistente nos últimos anos, a Bolsa renovou máximas históricas várias vezes e as agências de classificação de risco devolveram para o Brasil o grau de investimento. A inflação está próxima do intervalo da meta, o dólar voltou para casa dos R$5, o Banco Central já começou a cortar a Selic, e se olha para esses números e parece que o Brasil finalmente engatou, que tudo deu certo, que o país virou a chave. É tão pouco estranho e difícil de imaginar que o nosso país possa quebrar de alguma forma. Mas se tá tudo bem, tudo tão bem, o que todo mundo continua dizendo, e às vezes até eu, que o Brasil vai quebrar? Por que tem ex-ministro da Fazenda dando entrevista falando em colapso fiscal em 2027? Por que o brasileiro médio está endividado como nunca esteve na história? Por que a inadimplência das famílias bateu recorde? Por que tem mais brasileiros saindo do país hoje do que em qualquer outro momento dos últimos anos? Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Os números da economia brasileira são bonitos, mas dentro de cada casa a coisa tá cada vez mais complicada. E o que ninguém te contou é que a verdadeira bomba relógio do Brasil tem outra cara. Uma cara que você não vê nas manchetes de jornais, só que aparece de outra forma na sua vida. É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar como o Brasil tá quebrando, por que os números macro tão bons, mas sua vida tá ficando cada vez mais apertada a cada ano. E principalmente como você sai desse cenário antes que seja tarde demais. Para explicar o que tá acontecendo, preciso te contar uma história. Ela vai começar lá em 1998. Naquele ano, tem um cineasta australiano chamado Peter Weir que lançou um filme que pouca gente esperava que fosse virar o que virou. E o filme se chama O Show de Truman. Ele conta a história de um homem chamado Truman Burbank, interpretado pelo Jim Carrey. E o Truman vive numa cidade muito pequena chamada Sea Haven Island. É uma cidadezinha de praia, com casas brancas, ruas limpas, sol todo dia. E aí os vizinhos sorriem para ele toda manhã. Ele tem esposa, ele tem um emprego estável, ele ganha muito bem. A vida do Truman é, em uma palavra, perfeita. Só que tem um detalhe, ela é falsa. Toda ela. Cada centímetro dela é falso. O Truman não sabe, mas desde o dia que ele nasceu, ele tá dentro do maior reality show da história. A cidade onde ele mora é um cenário gigantesco. A esposa dele é uma atriz. O melhor amigo dele é um ator. O sol da cidade é um sol artificial, projetado num teto gigantesco que cobre tudo. A chuva é controlada, o vento é controlado. Os vizinhos são pagos para sorrir. Os carros são posicionados na hora certa. Tudo na vida do Truman foi cuidadosamente fabricado para que ele pensasse que aquilo era real. E ele acredita. Por 30 anos ele acredita. Porque na cabeça do Truman, os números fecham. A vida funciona, o salário cai todo mês, a esposa volta para casa, o sol nasce, as ruas estão limpinhas. Ele nasceu assim. Para que duvidar então? Nós aceitamos a realidade do mundo como ela nos é apresentada. We accept the reality of the world with which we're presented. E essa é a frase mais importante do filme inteiro. Porque é exatamente isso que o Truman fez por 30 anos. Ele aceitou a realidade do jeito que ela foi entregue para ele. E é exatamente isso que o brasileiro tá fazendo hoje. A gente olha para os números, PIB crescendo, desemprego nas mínimas, bolsa subindo, e a gente aceita, a gente engole, a gente acredita. Na superfície tá tudo bem, só que igualzinho no show do Truman, tem coisa caindo do céu. Tem holofote caindo, tem incêndio que aparece do nada, e aí quando você começa a olhar com atenção, a coisa toda começa a ruir. E o que eu vou te mostrar agora é como esse cenário todo foi construído, tijolinho por tijolinho, desde 1988 até hoje. Para começar, eu preciso te levar lá pro dia 5 de outubro de 1988, mais especificamente para um dos lugares mais importantes do Brasil. Eu tô falando de Brasília. Naquele dia, um cara chamado Ulisses Guimarães levantou a Constituição recém-promulgada e disse, na frente das câmeras, esta será a Constituição cidadã. E era uma promessa bonita, né? Educação, saúde, previdência, direitos sociais e salário mínimo digno para todos. Tudo muito lindo no papel. Só que teve um pequeno detalhe que ninguém na época notou. Um detalhe técnico, escondido nas entrelinhas, que mudaria toda a história do Brasil dos próximos 40 anos. A Constituição amarrou várias despesas do governo brasileiro para crescerem automaticamente todo ano, junto com a inflação, ou junto com o salário mínimo, ou junto com a receita do governo. O que significa, na prática, isso? Significa que o governo brasileiro perdeu a capacidade de cortar gastos. Quando a economia tá boa, o gasto sobe. Quando a economia tá ruim, o gasto continua subindo. Não importa o que acontece lá fora, no mundo real, dentro do orçamento brasileiro, a despesa sempre vai subir. Você não tem espaço para fazer qualquer tipo de ajuste. E aí veio a década do ouro. De 2003 a 2013, o Brasil viveu o que talvez tenha sido o melhor momento econômico da história moderna. A China tinha começado a consumir commodities como nunca. Soja, minério de ferro, petróleo, carne, café e açúcar. Tudo que o Brasil produzia, o mundo queria comprar. As exportações brasileiras explodiram, a balança comercial do país virou um foguete e com mais dinheiro entrando, o real se valorizou. O salário mínimo começou a subir acima da inflação e aí o crédito ficou mais barato. E aí foi nesse momento que aconteceu uma das coisas mais marcantes da história econômica brasileira. Milhões de famílias entraram pela primeira vez no mercado de consumo. Então pessoas que nunca tinham viajado de avião
avião, viajaram. Pessoas que nunca tinham comprado um carro zero, compraram. Pessoas que nunca tinham financiado imóvel próprio, financiaram. O sonho da casa própria, o sonho do primeiro carro, o sonho da viagem de férias, deixou de ser só para uma camada pequenininha da população e virou meio que alcançável para dezenas de milhões de brasileiros. A renda média do brasileiro subiu um pouquinho, a desigualdade caiu, a extrema pobreza despencou e aí o Brasil tinha entrado no seu próprio show de Truman particular. Sol todo dia, vizinho sorrindo, emprego estável e o brasileiro, igual o Truman, acreditou. A gente acreditou que tinha virado o país do futuro, a gente acreditou que o Brasil tinha resolvido a equação matemática, toda essa cagada, e a gente acreditou que finalmente o nosso destino tinha mudado. Só que tinha uma coisa que poucas pessoas estavam vendo. Tem uma carta brilhante de uma gestora chamada Quineia, uma das gestoras de investimento do Brasil, uma das maiores, publicada esse ano, em 26, que coloca o dedo na ferida desse período. A Quineia diz na carta que o Brasil daquela década viveu uma ascensão real, só que essa ascensão estava menos apoiada em produtividade, em ganho de eficiência, em capacidade de gerar mais riqueza para o trabalhador e mais apoiada numa combinação temporária de renda externa, crédito e política fiscal expansionista. Em português, claro, significa o seguinte, que o Brasil estava enriquecendo, mas a culpa não era nossa. E é aqui que o roteiro do filme do Truman começa a fazer sentido. Lembra que eu falei que toda a vida do Truman era um cenário? A década de ouro brasileira foi exatamente isso. Um cenário muito bem construído. A China comprando a nossa soja era o vizinho sorridente. O BNDES financiando empresas era o emprego estável. E o salário mínimo subindo era o sol todo dia. O crédito imobiliário explodindo era a esposa linda voltando para casa. E o brasileiro, igualzinho o Truman, olhou para tudo isso e aceitou. Acreditou que a vida era real, né? Mas não era. E o dia em que o holofote caiu do céu foi em 2014. Quando a China começou a desacelerar, a balança comercial do Brasil murchou e quando isso aconteceu, o cenário começou a se desfazer na nossa cara. Segundo os dados oficiais do Banco Central, o endividamento das famílias em relação à renda praticamente dobrou desde 2000. Hoje está em recorde histórico. E olha o que é mais perturbador ainda. A inadimplência das famílias está subindo, mesmo com o desemprego nas mínimas históricas. Isso é algo que historicamente não acontece. Pensa comigo. Em ciclos anteriores, sempre que o desemprego caía e o salário subia, a inadimplência caía junto. Mais gente trabalhando, mais gente pagando as contas em dia. Mas não tá funcionando assim mais. E essa quebra do padrão é o sinal de que alguma coisa lá embaixo mudou. O brasileiro tá trabalhando, tá empregado, só que tá afundado em dívida. Por quê? A resposta tá num lugar simples. O custo da vida adulta no Brasil disparou. Você tem noção? Há pouco mais de uma década, um carro popular custava mais ou menos 17 salários médios brasileiros. Hoje o mesmo carro custa mais de 25 salários médios. O preço do plano de saúde subiu acima da inflação ano após ano. A escola particular subiu acima da inflação. O aluguel explodiu. O preço dos imóveis triplicou em valor real entre 2004 e 2014, enquanto o salário mínimo no mesmo período subiu muito menos. O que era padrão de classe média virou luxo, mas não no sentido de extravagância, mas no sentido de que não é mais acessível. E aí o brasileiro faz o que dá. Ele estica o cartão de crédito, pega empréstimo, renegocia a dívida e aí vai empurrando. E é por isso que, mesmo com emprego, ele está endividado, porque a renda dele não está acompanhando o custo de vida. O brasileiro médio não está mais tentando subir e, em muitos casos, o objetivo é só não descer. E aí esse é o resumo da nossa década. Mais ou menos 1/5, ou seja, 20% da renda total das famílias brasileiras hoje vem do governo. E isso aqui em forma de transferências. Então, Bolsa Família, aposentadoria, salário de servidor, benefício de tudo que é tipo, 20%. E sabe quanto é esse mesmo número no México, por exemplo? 14%. Na Colômbia, é 15%. Ou seja, o brasileiro depende muito mais do governo para fechar orçamento do que vários outros pares. Isso explica uma coisa muito importante. Se ouve falar bastante daquela ideia de diminuir o Estado ou o governo é grande demais. Tá certo, mas tem outro lado da mesma moeda. Nos últimos 40 anos, o Brasil se acostumou a depender do Estado. E é por isso que cortar gasto público é tão difícil. Porque cortar gasto não é um botão. Cortar gasto é dizer para um aposentado que ele vai ganhar menos. É dizer para uma família que recebe Bolsa Família que o programa vai diminuir. É dizer para um servidor público que o salário não vai ser reajustado. E nenhum político em ano eleitoral consegue fazer isso. Nenhum. Então o gasto continua subindo. A dívida continua subindo, os juros continuam subindo e o brasileiro, no fim, continua pagando a conta. Uma dessas pessoas se chama Maílson da Nóbrega. E provavelmente você não conhece ele, mas ele foi ministro da Fazenda do Brasil uns 40 anos atrás. Nas palavras dele, se nada mudar, o orçamento brasileiro vai entrar em colapso em 2027. E ele não tá sozinho nessa. O próprio governo já admitiu isso. Em audiências públicas do orçamento, eles já reconheceram que no ritmo atual de despesas obrigatórias, em 2027 não vai sobrar dinheiro nenhum. Você quer uma prova disso? Eu tenho aqui nas minhas mãos vários papéis que são documentos orçamentários do governo e, mais especificamente, esse aqui, ele é o anexo
de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele é basicamente o orçamento do governo pro ano que vem. É onde ele coloca o quanto que ele espera arrecadar, quanto ele pretende gastar e se vai terminar o ano no azul ou no vermelho. E os números desse documento aqui contam uma história que ninguém contou para você. Para 2027, 2028 e para 2029, 3 anos consecutivos de déficit. E olha que coisa interessante. Sabe quem fez essa projeção? Não foi a Faria Lima, não foi a XP, não foi o BTG, foi o próprio governo. Qualquer pessoa minimamente racional faria o quê? Você cortaria o seu gasto, você renegociaria sua vida, você mudaria para uma casa mais barata, você trocaria a escola do seu filho, talvez. Você trocaria o carro. O governo não faz isso. Como que esse buraco ele é tapado? Olha só, com mais dívida. Mas esse dinheiro, ele não vai para o hospital, não vai para a escola, não vai para a rodovia. Esse dinheiro simplesmente, ele não existe. Ele é o tamanho do buraco. Ele é a despesa que vai acontecer sem que haja receita correspondente. E o que o governo faz? Ele pega emprestado. E aí a dívida sobe, e aí os juros sobem, e aí no ano seguinte o buraco é ainda maior. Olha, eu não quero parecer um cara extremista, eu quero ser justo com os fatos. O Brasil não vai quebrar em 2027 no sentido técnico. Nossa moeda não vai virar pó, os caixas eletrônicos vão continuar funcionando, as coisas vão continuar acontecendo normalmente, mas o que vai acontecer é outra coisa. Essa coisa é mais sutil e é por isso que é mais perigosa. O custo de carregar essa dívida toda vai continuar pressionando os juros. E o juro alto é um veneninho devagar, sabe? É um veneno não só para você, só que para as empresas brasileiras. Segundo um estudo da RK Partners, 24% das empresas da bolsa já não conseguem gerar caixa suficiente para pagar os juros das próprias dívidas. Uma em cada 4. Não são empresas pequenas, são companhias listadas da B3. Com balanço publicado, com auditor, com conselho de administração, elas não conseguem pagar nenhum juros. E por que os juros estão tão altos no Brasil? Porque o governo precisa atrair quem compre a dívida. E para atrair esse dinheiro, ele oferece juro alto. Quanto mais dívida ele acumula, mais juros ele precisa pagar. E quanto mais juros ele paga, mais dívida ele acumula. Quanto mais dívida ele acumula, aí acho que você entendeu o que vai acontecer. O governo e as empresas estão presos no mesmo ciclo. E no meio desse ciclo tá você. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é quando ele começou. Olha essas imagens aqui. Isso é a Folha de São Paulo, abril de 1972. A manchete principal era: nova etapa na luta contra a inflação. O Brasil estava em plena ditadura militar, a inflação rodava perto de 90% ao ano, o país estava fechado para o mundo e ninguém em sã consciência investira na bolsa, exceto um homem. Foi exatamente nesse mês, nesse ano, nesse cenário, que o Luiz Barsi comprou suas primeiras ações do Banco do Brasil. E Banco do Brasil não foi exceção. Sabe a Klabin, maior produtora e exportadora de papel e celulose do Brasil? O Barsi foi comprando as ações ao longo dos anos 70. E no exato mesmo cenário desse caos. A Klabin está na carteira dele há mais de 50 anos. Só que a atacada recente, que talvez seja a mais emblemática de todas, foi a Unipar. A Unipar é uma petroquímica. E quando o Barsi começou a comprar ela, em 2017, a empresa era o que o mercado chamava de mico. Essa empresa estava encurralada, estava cagada. A controladora tinha lançado uma OPA para fechar o capital da companhia. O setor era impopular, o Brasil estava saindo do impeachment da Dilma, só que o Barsi comprou. Ele comprou a 25 centavos por ação. E quase uma década depois, a ação chegou a R$100. 400 vezes de multiplicação. Um ativo que ninguém queria, num país que ninguém acreditava, no momento que todo analista de mercado chamaria de péssimo para investir. O Barsi ignorou todas essas manchetes, ele investiu. E agora o que a gente tem? Déficit primário, juros altos, dívida crescendo, todo mundo dizendo que o Brasil não tem jeito. É meio familiar, não é? A história do Barsi não é a história de um gênio que previu o futuro. É a história de um homem que entendeu uma coisa simples, que o momento em que todo mundo quer sair é exatamente o momento em que você precisa começar a plantar. Antes de eu terminar esse vídeo, quero deixar uma coisa muito clara. Não tô aqui dizendo que o Brasil vai implodir amanhã. Pode ser que o governo encontre um caminho. Pode ser que uma reforma aconteça. Pode ser que o cenário mude. Eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. O que eu sei é o seguinte: os documentos estão lá. Os números estão lá. O déficit está projetado. A dívida está crescendo. As empresas estão com o balanço machucado. E o brasileiro médio está silenciosamente ficando mais pobre a cada ano que passa. Esses fatos não dependem de opinião. E diante desses fatos, você tem duas escolhas. Você pode continuar aceitando a realidade do jeito que ela foi apresentada para você, igualzinho o Truman. Ou você pode olhar para cima, ver o holofote caindo e decidir que a sua vida financeira não vai depender de Brasília resolver, que Brasília nunca resolveu. A escolha é sua.